Olá, meu nome é Breno Carvalho Rios, aqui apresentando o circuito que foi desenvolvido para a disciplina de controle de sistemas. A proposta desse circuito é simular uma situação onde a gente tem um sensor de temperatura, a gente vai ler a temperatura e fazer um motor girar a determinada velocidade a fim de resfriar o ambiente que esse sensor está inserido. Poderia ser algo como ler uma temperatura de algum componente e a partir disso girar o motor a velocidade para tentar resfriar esse componente. Mas uma ideia bem geral, ler temperatura, bota o motor para girar, possivelmente uma ventoinha e resfriar alguma coisa. Mas essa foi a ideia básica do circuito. Então vou mostrar mais ou menos como é que o circuito está feito, assim, a estrutura dele. Então o que a gente tem é o seguinte: um switch liga e desliga do nosso sistema, um potenciômetro para controlar a temperatura crítica, ou seja, a temperatura máxima que nosso sistema vai aceitar até ele começar a disparar os alarmes, que seriam o LED vermelho e o nosso piezo para fazer um alarme sonoro. No caso, o LED visual só e o piezo para um alarme sonoro. O motor, que vai girar de acordo com a temperatura lida. E um display que a gente vê as informações como temperatura, rotação do motor e temperatura crítica a partir do que o usuário determinar. Eu vou mostrar isso aqui funcionando. Na verdade, antes disso eu vou mostrar mais ou menos as ligações das coisas. Motor, GND, a porta, o positivo dele no terminal 2, saindo do Arduino, ele vai receber uma informação do Arduino que vai ser a tensão, que vai digitar, né, a velocidade que ele vai girar. Potenciômetro, GND positivo, a saída dele é lida pelo Arduino para definir a temperatura máxima. O switch, ele tem um comportamento onde ele recebe o positivo do Arduino, né, os 5 volts do Arduino, e se ele estiver para a direita, ele alimenta o protoboard. Se ele estiver para a esquerda, ele manda o sinal para o Arduino, sinal positivo, e assim que o Arduino lê isso, ele não vai executar nada, né? Ele vai parar tudo. Então, eu vou mostrar isso melhor no código, mas é mais ou menos esse o comportamento do switch. E mais, o sensor de temperatura, positivo, GND, e a saída dele lida pelo Arduino, pino 0. Um piezo, GND, o outro terminal dele, uma saída do Arduino. E o LCD todo configurado aqui, as entradas de dados, alimentação, tudo mais. E aqui os nossos LEDs, mesma coisa. Agora vou mostrar mais ou menos o código. Vou mostrar como é que o código tá. O que temos no código? Primeiro, só usando a biblioteca que trabalha com o display, essa Liquid Crystal. Inicialização do LCD com todos aqueles pinos que estão vindo do Arduino para o LCD, além dos dados, também a alimentação e GND, né? A definição de alguns pinos para cada coisa que seriam. Então a gente tem aqui sensor de temperatura, tem o sistema ligado, temperatura crítica, que seria o LED vermelho, esse aqui é o LED verde. O pino de saída para o motor, pino do potenciômetro, do piezo, do switch e o estado anterior que a gente salva para saber se precisa reiniciar o LCD ou não. Tem uma definição de temperatura alta como 90, eu só esqueci de alterar o comentário, mas tudo bem. Temperatura alta como 90, mas na realidade ele vai ler do potenciômetro, então isso aqui é só se por algum motivo não tivesse uma leitura. No nosso setup, definição de pinos como in-out e inicialização do LCD. Então, para entrada, tem o pino do switch, já que ele vai ler o que vem do switch para saber se precisa ou não parar o sistema. A saída, o LED verde, o LED vermelho, ou seja, o LED de sistema ligado e o LED de temperatura crítica. E também saída do nosso piezo, nosso alarme. Aqui é uma inicialização do display, ou seja, são as mensagens antes de termos medidas, né? O T, que seria onde a temperatura vai ficar, o M, onde ficaria a temperatura máxima, o R da rotação e o RPM por ser a medida. Aqui são inicializações 0 da temperatura e exibir a temperatura
crítica no display. E aqui a gente tem também a definição do estado anterior. O estado anterior, num primeiro momento, ele é lido do estado do switch, né? Já que a gente não tem um estado anterior, então lê do switch, a gente tem um estado anterior igual ao estado inicial do switch. E para a nossa execução do programa mesmo, primeiro o que vai ser feito, né? Primeiro a gente tem que ler a informação do switch. É essencial porque para saber se o sistema está ligado ou não. Então, se a leitura do switch for alta, ou seja, o switch está para o lado esquerdo, né? Ele recebe um positivo, manda para a saída esquerda aqui e o Arduino lê. Então, se o Arduino lê um estado high, então quer dizer o que? O sistema está desligado. Dito isso, ele precisa verificar se o sistema estava desligado antes ou se ele foi desligado nessa iteração. Então ele verifica se o estado anterior também era high. Se o estado anterior for low, quer dizer, o sistema estava ligado e agora ele está desligado. Então a gente muda qual é o estado anterior e agora ele estava desligado e vai ficar nisso até a gente mudar o switch para a direita. E assim que o switch mudar para a direita, ele vai ter um estado anterior como desligado, mas agora ele vai ser low. Isso vai cair no nosso else. No nosso else, quer dizer que o estado do switch está em low, ou seja, ele está para a direita, o que quer dizer que o nosso sistema está ligado. Então o que é verificado? Se o nosso sistema está ligado, antes o estado anterior estava em high ou em low. Se o estado estiver em high, quer dizer que antes o switch estava com a esquerda, mas nessa iteração específica ele foi para a direita, ou seja, nosso sistema estava desligado, mas agora ele está ligado. Isso faz com que a gente precise reiniciar o nosso display. E depois disso a gente seta o estado anterior como low, ou seja, nosso sistema está ligado. E na próxima iteração ele vai continuar ligado ou não, dependendo de se a gente desligar ou não. Mas isso faz com que ele saiba se o switch passou de uma posição para outra ou simplesmente foi uma iteração que o switch não mudou de posição. Falando um pouco mais sobre isso aqui da reinicialização, como o display ele está sendo inicializado no setup e a gente desenergiza ele, né, a partir do momento que desliga. Quando ligava de novo ele só não exibia as informações de novo, então reinicializa ele para ele poder exibir de novo as informações. Passado dessa parte do switch, o que acontece aqui é o seguinte. Primeiro a gente vai ler a temperatura crítica vinda do potenciômetro, ou seja, um analog read na saída do potenciômetro, e fazendo essa multiplicação aqui para ter uma temperatura baseada na tensão lida do potenciômetro, uma temperatura entre 0 e 102,8, se não me engano, mas algo assim, entre 0 e 102. E a gente lê também a temperatura a tensão do sensor de temperatura, para depois fazer a conversão em uma temperatura mesmo. Para a gente fazer essa conversão da tensão em temperatura, precisa fazer esse passo a passo aqui, ou seja, multiplica a temperatura lida, ou a tensão lida por 5, divide esse valor por 1024 e depois disso faz um cálculozinho, reduz 0,5 desse valor que a gente recebeu daqui, né, calculou daqui, e multiplica por 100. Feito todo esse passo a passo aqui, nós vamos ter a temperatura em graus Celsius. Então aqui a gente calcula toda a temperatura que a gente vai mostrar no display e usar como comparação com a temperatura crítica também, né? Feito isso, é hora de exibir essas informações no LCD. Aqui a gente chama a função LCD Print da biblioteca Liquid Crystal, que a gente usou lá em cima, e escreve a temperatura na posição setada desse cursor, ou seja, na primeira linha, na posição 2, né? No caso, como começa em 0, a gente acaba colocando a posição 1 aqui, mas ele é a posição 2, né? Seguindo a segunda coluna, já que a primeira temos o T de temperatura. Depois eu mostro o display funcionando. Depois muda o cursor para a posição 11, no caso 12, né? Por causa, de novo, começando de 0, a 12ª coluna, onde a gente vai exibir a temperatura crítica definida. E os comentários estão um pouco desatualizados, eu fiz umas mudanças e esqueci de tirar eles, ignora isso aqui.
E depois a gente imprime a temperatura crítica. Essa aqui é a temperatura crítica, não é a temperatura em graus Fahrenheit. Eu vou até tirar isso aqui, pra não gerar confusão depois. Pronto. Então aqui a gente escreve a primeira linha, a temperatura atual e a temperatura máxima definida. Aqui a gente muda para a segunda linha, onde vai escrever a rotação do motor. Depois eu mostro no display, mas é isso aí. Vai ser na segunda coluna, na posição 2. E fazemos esse cálculozinho aqui, pegar a tensão do motor, converter em rotação, né, RPM, pelo menos aproximada. Depois eu mostro no display. E depois disso a gente gira o motor de fato. Aqui a gente só pega a tensão lida do sensor de temperatura, depois de fazer alguns cálculos lá, aqueles primeiros, multiplicação por 5, divide por 24. Depois disso, se a gente multiplica por 100, tem uma tensão interessante para a gente fazer a rotação do motor variar entre 1000, um pouquinho RPM, até quase 4000. Ou seja, ele vai variar essa rotação de acordo com a tensão, e a gente manda uma tensão, faz uma operação com essa tensão para ficar uma tensão favorável para trabalhar com o motor. Depois eu mostro que também funciona. Essa parte aqui é a parte relacionada aos alertas. Então, basicamente, a gente compara a temperatura lida com a temperatura crítica. E se a temperatura lida superar a temperatura crítica, primeiro a gente acende o LED vermelho, escreve no pino de saída do LED vermelho como high, e chama essa função buzz, que na verdade ela faz o alarme tocar. Eu vou mostrar primeiro essa função, depois a gente volta pro else. E essa função faz, ela primeiro dá ao nosso piezo nenhum tom, depois define o pitch, seria no caso a tonalidade, né, basicamente vai deixar, a gente tem como intenção deixar mais agudo o som do piezo, definir uma duração do som dele e depois um delay. Esse delay, a ideia é que ele varie de acordo com a diferença de temperatura entre a temperatura e a temperatura crítica definida. Então a gente usa essa fórmula aqui para fazer com que o tempo entre um bip e outro varie de acordo com a diferença de temperatura. Quanto maior for a temperatura em relação à temperatura crítica, mais frequente vão ser os bips. Eu vou mostrar depois quando estiver rodando. E a gente define, propriamente dito, né? Faz o piezo executar executar, né? Esse som. E depois chama um delay na execução. Agora pro else. O else seria a situação onde está tudo correndo bem. Então a gente só vai definir o LED de temperatura crítica, né? De exceder temperatura crítica como baixo, ou seja, ele vai ficar desligado e só isso. O código foi basicamente esse daí. E agora eu vou mostrar o sistema funcionando. Então, vamos lá. Então, primeiro o sistema está desligado, nosso switch está na posição para a esquerda, mas eu vou ligar ele aqui. Pronto. Ligamos. O que temos aqui? O potenciômetro está aqui, então a temperatura máxima definida foi 88 graus. Mas se eu mexo nele aqui, vai mexer lá no display. Qual é a minha temperatura máxima? Minha temperatura máxima aceitável. Nosso LED verde está ligado, ou seja, o sistema está em execução. Se eu desligo aqui, o LED apaga. E eu vou deixar esse potenciômetro um pouco mais para baixo, 65 graus. Nosso sensor de temperatura marcando 25 aproximadamente. Aqui embaixo a gente tem a temperatura lida pelo sensor. Então, se eu aumento, ele aumenta. E junto com isso, aumenta a rotação do motor. Se eu diminuo a rotação, diminui a temperatura e tudo mais. Então, o que eu posso fazer aqui? A temperatura já está controlando o motor certinho. E agora eu vou mostrar os alarmes sonoros e visuais. O que vai acontecer aqui quando eu definir, vou definir um pouquinho mais de temperatura.
Vou diminuir um pouquinho mais aqui no potenciômetro. Então, quando eu exceder essa temperatura de 38,90 graus, o LED vermelho vai acender e o piezo vai começar a alarmar. Eu estou explicando primeiro o que vai acontecer. Eu não sei se minha voz vai sair direito quando o piezo estiver alarmando, mas a ideia é que quanto maior a temperatura, como minha temperatura crítica está em 38, né? Então, quanto maior a distância, a diferença entre a temperatura atual e essa temperatura máxima, mais frequente vai ser o alarme do piezo. Então, como o meu sensor de temperatura vai até mais de 100 graus, acho que 120, se eu não me engano, a ideia é que ele fique bem frequente lá na frente. Mas eu vou mostrar o que acontece aqui. Então, passando dos 38, ele vai começar a alarmar. Tá? E o LED vermelho está aceso. Se eu aumento a temperatura, ele fica mais frequente. Se eu volto a temperatura para uma temperatura aceitável, ele para de alarmar. E o nosso LED também desliga, né? Então, basicamente, essa foi a ideia do circuito. Eu já mostrei desligando, né, o sistema, mas supondo que a gente precisasse desligar o sistema, só desligar o switch, ligou tudo. E basicamente isso aí. Se eu aumento aqui pela rotação, se eu passo do limite, ele alarma. Se não, ele funciona normal. Creio que não tem mais nada para explicar. Isso aqui, eu já mostrei mais ou menos tudo como está funcionando. É um sistema bem simples, um circuitinho bem simples, mas que simula, né, uma situação onde necessite de um motor baseado numa temperatura que a gente deu. Bom, essa foi a apresentação. Novamente, meu nome é Breno Carvalho Rios e obrigado pela atenção. Isso.